Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos estudar a Lei 13.316 de 2016. É a lei que trata sobre carreiras dos servidores do Ministério Público da União e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? CNMP. Ah, professor, mas esses servidores não são servidores públicos federais e, portanto, não se aplica a Lei 8.112? Claro, sim. A Lei 8.112 se aplica a todos os servidores públicos federais. Do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público não é diferente. Porém, essa Lei 13.316 ela é específica. A 8.112 é uma lei geral. Essa aqui é uma lei específica. Então, tem assuntos específicos aqui tratados que serão aplicados apenas a esses servidores do MPU e do CNMP. Ok? É uma lei pequena, não tem grandes problemas para você. É para você gabaritar. Se cair uma ou duas questões dessa lei na sua prova, você vai acertar. Vou te dar aqui, explicar aqui alguns conceitos técnicos também bem tranquilos. E no final do vídeo, umas questõezinhas para você entender como é que isso pode se apresentar na prova, né? Para você. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Então a Lei 13.316 de 2016. Aqui vamos tratar sobre disposições gerais, ingresso e desenvolvimento na carreira e a movimentação. São esses três pontos aqui nesse vídeo. Com relação às disposições gerais, o artigo 1º, ele vem dizendo, apresentando, né? Apresentando a lei. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Ministério Público da União passam a ser regidas por essa lei. Cada ramo do MPU tem seu próprio quadro de pessoal. Então, o Ministério Público da União, você sabe, ele tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele está dizendo que cada ramo desse aqui tem um quadro de pessoal próprio, né? Então não é difícil imaginar isso, fica bem tranquilo. No artigo 2º, os quadros de pessoal efetivo do Ministério Público da União são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. E aqui você está fazendo concurso, você já sabe, né? O cargo de analista e o cargo de técnico. Ambos aqui nível superior, sendo que analista você vai exigir nível superior, dependendo da carreira, né? Analista na área de saúde, né? um nível superior específico, ou para direito, ou para administração. E aí técnico do Ministério Público da União também nível superior, né? Então isso é uma mudança, uma alteração mais recente. Recente já tem alguns anos, enfim. Mas o grande detalhe aqui desse artigo 2º, que são cargos de provimento efetivo. Então cuidado, tá? Esses aqui não são cargos em comissão, não. São cargos de provimento efetivo. Aqueles para os quais você tem que fazer concurso público para ingressar, para ser nomeado, e vai gerar estabilidade. Cargo de provimento em comissão, você não faz concurso para ser nomeado, é nomeado, porém sem concurso, chama-se livre nomeação, né? E também é livre exoneração, não vai gerar estabilidade, não é o caso aqui, ok? E no parágrafo único está extinta a carreira de auxiliar do Ministério Público da União, que já não existe mais, então não é um problema para você. No artigo 3º, ele fala os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º, que a gente acabou de falar, desta lei são estruturados em classes e padrões. Classes e padrões. Na forma do anexo 1. Só que esse anexo 1 agora já é anexo 2, tá? Porque foi alterado aqui pela lei 14.524. Não é para você pegar essa lei, fica tranquilo ou tranquila, tá? O que essa lei alterou já está nessa lei aqui, então não se preocupe. E aí eu vou pegar aqui o anexo 2 para você entender esse negócio de classes e padrões, tá? No parágrafo único, as atribuições dos cargos de que trata esta lei, as áreas de atividade e suas especialidades serão fixadas em regulamento. Então, o regulamento é um ato administrativo que vai fixar quais são as especialidades, quais são os requisitos, quais são as áreas de atuação, as áreas de atividade. Também não é um problema para você. Então, vamos lá, vamos entender aqui esse negócio de classes e padrões? Aqui, ó. Eu peguei aqui o anexo 2, que você tem uma ideia, tá? Classe, né? Aqui está classe e aqui está padrão, ok? Vamos lá, cargo de técnico, por exemplo, você tem as classes A, B e C, e o cargo de analista a mesma coisa,
classe A, classe B e classe C. Aí volta aqui, técnico classe A. Você repara que no classe A são 3 padrões. Padrão 1, padrão 2, padrão 3. E aí depois o técnico classe B, padrão 4, padrão 5, padrão 6, padrão 7, padrão 8. Isso aqui é uma organização que depende de cada cargo, tá? No MP, no Ministério Público da União é que é assim. Ah, na Polícia Federal é outra organização. Ah, no Tribunal Regional do Trabalho é outra organização. Aí aqui do MPU. E você repara também que o valor, né, ele vai aumentando conforme os padrões são alcançados. Então no padrão 1 você tem esse valor, no padrão 2 um valor um pouquinho maior, no padrão 3 a mesma coisa e por aí até o final, né? O que acontece? Quando você passa no concurso, passei no concurso para técnico, acabou de passar? Você entra aqui no técnico classe A, padrão 1. Padrão 1. E aí com o tempo você vai ao padrão 2, depois você vai ao padrão 3. E aí quando você está no final desse padrão aqui, né, chama-se progressão, tá? Isso aqui é progressão. Você está no último padrão de uma classe, o padrão 3, você repara que é o último padrão da classe A, perfeito? Aí você vai ao primeiro padrão da classe seguinte. E aí no caso aqui a classe seguinte é a classe B, e o primeiro padrão é o 4, né? Então você vai de A3 para B4. Nessa mudança de classe chama-se promoção. Então a alteração, a alteração, né, dos padrões dentro da classe chama-se progressão. Quando você muda a classe chama-se promoção. Então aí está a história de classes e padrões. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não, você não precisa decorar isso aqui não. Você tem que entender isso aqui, ó. O que é que são as classes e o que são os padrões, tá? Isso vai fazer, além da possibilidade de ser perguntado para você numa prova, você também precisa disso para entender alguns pontos aqui dessa lei e também na lei 8.112. Mas vamos lá. No artigo 4º, integram o quadro de pessoal do Ministério Público da União as funções de confiança FC1 a FC3, os cargos em comissão CC1 a CC7 e os cargos de natureza especial, né, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento nos termos dos anexos 4, 5 e 6. Aí também não é para você decorar isso, é só para você entender, tá? Função de confiança, você estuda lá no direito administrativo, e cargo em comissão. Então, cargo em comissão, que também é chamado cargo de confiança, é um cargo, né, que pode ser ocupado por um servidor público ou por um particular. Já a função de confiança não é cargo, é função, é atividade, que só pode ser exercida por servidor público efetivo. Não confunda isso na prova, tá? Cargo em comissão pode ser ocupado tanto por um servidor público quanto por um particular. Cargo em comissão. Função de confiança só pode ser exercida por servidor público efetivo, ok? E aí tem também os cargos de natureza especial. Vou dar uma passadinha rapidinha aqui, depois eu volto, tá? E aí são essas, né? A função de confiança. Fui designado para a função FC1. Professor, o que é FC1? Aí o regulamento vai dizer, mas é uma função de confiança, é uma chefia ou de algum departamento, de algum órgão. Aí você vai ter esse acréscimo aqui, né? Não, é o cargo em comissão, vou ocupar um cargo em comissão CC1, aí tu tem esse aqui, né? E por aí vai. Aí tem os cargos de natureza especial, aí secretário-geral do Ministério Público da União, aí já tá, ó. Secretário-geral, chefe de gabinete, secretário-geral. Então isso aqui são os cargos de natureza especial. Também não é para você decorar, é só para você entender, né? Você sabe a diferença entre função de confiança e cargo em comissão. E esse cargo em comissão também é chamado cargo de confiança, não confunda, tá? São sinônimos, mas aqui é outra coisa, função de confiança é outra coisa. E os cargos de natureza especial que ele vai designar, né? Tá aí na tabela. Parágrafo 1º. Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 50% dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. No cargo em comissão, que nós acabamos de falar, quem pode ocupar? Servidor ou particular. E ele está dizendo o seguinte: servidor, gente, qualquer servidor. Particular, qualquer servidor, lógico, né? Pode ser um servidor público federal, mesmo que não seja um servidor do Ministério Público da União. Pode ser um servidor do Ministério Público da União,
Tá? Pode ser um particular também, ou cumprir os requisitos legais, beleza. O que ele está dizendo aqui no parágrafo 1º é que no mínimo 50% das vagas, né, de cargos em comissão devem ser ocupadas obrigatoriamente por integrantes das carreiras do Ministério Público da União. Então, por exemplo, tem 100 cargos em comissão. 100 cargos em comissão. 50% disso tem que ser ocupados por servidores do Ministério Público da União. No mínimo, não é no máximo não, no mínimo. Pode ser mais. Tá? E os outros 50% por demais servidores e particulares. Né? Aí não tem problema. O grande lance aqui é, no mínimo 50% tem que ser ocupado com integrantes do Ministério Público da União. Então, dessas 100 vagas, 50 no mínimo tem que ser. Pode ser mais de 50? Pode, porque ele fala no mínimo. Pode ser menos? Não. E os outros 50? Por ser outros servidores de outras esferas, de outros órgãos e particulares, né? Ou só particulares, enfim, aí fica a critério. Mas o importante é essa reserva de vagas mínima de 50% dos cargos em comissão para integrantes das carreiras do MPU. Tá? Pode ser mais, não pode ser menos. Bom, já falei bastante. Se tu errasse na prova, eu vou ficar muito bolado contigo. Parágrafo 2º. Será publicado semestralmente no Diário Oficial da União quadro resumo contendo informações sobre a ocupação das funções de confiança dos cargos em comissão. Tá bom, sabe? É a publicidade, né, a transparência, dizendo lá a ocupação dos cargos, das funções, enfim. Tá aí os anexos, beleza. Parágrafo no artigo 5º. No âmbito do MPU, é proibida a designação ou a nomeação para funções de confiança e cargos em comissão de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor ocupante. Membro é procurador da República, né? E servidor, técnico e analista. No âmbito do mesmo ramo do Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, compreendido o ajuste mediante designações ou sessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta, dos poderes da União, Estados, DF, municípios, salvo de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nas carreiras dos servidores do Ministério Público da União, caso em que a vedação é restrita à designação ou nomeação para o exercício perante o membro ou servidor determinante da incompatibilidade. Olha só. Basicamente, isso aqui, o que ele trata é aquela vedação, né, de você não pode colocar parente, né, nepotismo, né? Então é vedado, é proibido. O que importa para você aqui, a parte inicial aqui, que é o mais importante. É vedado, é proibida a designação ou a nomeação. Designação tem a ver com função, tá? E nomeação tem a ver com cargo. Tá? Então a função de confiança ou cargo em comissão, como ele fala, né? Não pode designar para função ou nomear um cargo em comissão. Ele fala funções de confiança e cargos em comissão, né, respectivamente. O cônjuge, companheiro, cônjuge pressupõe casamento civil, né? Companheiro pressupõe união estável, e essa união estável ela pode ser heteroafetiva ou homoafetiva, tanto faz, ou de parente. Parente em linha reta é aquele para cima e para baixo, né? Os pais, os avós são para cima, os filhos, os netos são para baixo. Colateral é para o lado, aí são os irmãos, os primos, os tios. Ou por afinidade é porque não é o consanguíneo, né? O consanguíneo é do seu sangue, o seu irmão, o seu primo, né? O seu tio. Por afinidade não é do seu sangue, mas é por afinidade do seu cônjuge ou companheiro. Então não é o seu irmão é consanguíneo. O seu cunhado por exemplo, meu cunhado é irmão da minha esposa. Ele é meu parente? É. Do mesmo grau do meu irmão, só que não é consanguíneo, é por afinidade. O primo da minha esposa, o tio da minha esposa. Então, a mesma gradação, né? Só que não é consanguíneo, é por afinidade, tanto faz, dá na mesma aqui, tá? E até o 3º, cuidado com isso aqui. Até o 3º, isso aqui que pega, isso aqui é que é o objeto da questão, porque eles adoram perguntar grau de parentesco. Porque o grau de parentesco, de acordo com o Código Civil, vai até o 4º grau, tá? Até o 4º grau. E aqui a vedação é até o 3º. Então um parente de 4º grau, por exemplo, meu primo é meu parente de 4º grau.
se eu sou membro do Ministério Público da União, não tem nenhuma vedação para designação ou nomeação do meu primo, porque meu primo é de 4º grau. Ah, professor, o primo não é de 1º grau? Não, cara, esquece esse negócio de jargão popular de família. O primo de 1º grau, que a gente chama de 1º grau, na verdade, pelo Código Civil, ele é um parente de 4º grau, tá? Parente de 4º grau. O meu irmão já é de 2º. Aí o de 2º eu já não posso, tá? Então cuidado com isso, porque eles pegam muito esse negócio de grau de parentesco, tá? A vedação aqui até o 3º. Isso aqui que é o mais importante desse artigo 5º, tá? Aí poderia falar do mesmo ramo, do MP, não sei o que, blá, blá, blá. Mas pega essa parte inicial, depois ele vai lá em bolo todo aqui. E essa parte inicial que é importante, inclusive, isso aqui que é o mais importante, tá? Com relação a nepotismo, o que eles mais perguntam é grau de parentesco, né? Vai por mim. No artigo 6º, o ingresso nos cargos das carreiras dos servidores do Ministério Público da União, far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos. Então, você viu como é que é importante você entender o conceito do que é o padrão e do que é a classe. Não se entra no padrão inicial da classe inicial. Qual é a classe inicial? A. E qual é o padrão inicial da classe inicial? 1. Então é A1, depois A2, depois A3, depois muda para o padrão, para a classe B, né? E aí pode ser um concurso público só de provas, né? Só de provas, ou provas e títulos, né? Título é aquilo que a banca do concurso específico vai definir, o que ela vai entender como título, tá? Não tem uma lei dizendo isso. Mas a banca de concurso, na verdade, a comissão de concurso, né, do órgão que está promovendo o concurso, é que vai estabelecer quais títulos ela vai entender, ou se ela não vai reconhecer nenhum título, isso fica a critério. Então, por exemplo, mestrado, doutorado, para a área do direito, que é a minha área, às vezes eles colocam exerceu a advocacia durante quantos anos, né? Às vezes tem isso, o cara exerce a advocacia, depois ele faz um concurso. O tempo de advocacia, dependendo do concurso, é contado como título também. Se ele escreveu um livro, se ele deu aula numa universidade de direito. Eu estou falando pela parte do direito, que é a minha área, né? Que eu tenho mais afinidade. Então, para servir de exemplo. Mas isso vai de concurso a concurso, tá? Tem uns que aceitam títulos, outros não. E o título, normalmente, ele não é eliminatório, tá? Ele não é eliminatória, ele é só classificatório. A prova, ela é classificatória e eliminatória, porque você tem que ter a pontuação mínima na prova, né? E o ponto na sua prova, né, a pontuação, ela entra na ordem de classificação. Então a prova ela é eliminatória e classificatória. O título é só classificatório. Ah, professor, fiz o concurso, passei na prova, tenho uma pontuação boa, mas não tem nenhum título. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Você só não vai ter a pontuação do título, mas a tua pontuação na prova é válida e muita gente passa assim, tá? E também pode ter prova prática e prova de capacidade física, né? Dependendo do caso, né? Agente de segurança, normalmente tem isso. Enfim. Parágrafo único. O Ministério Público da União poderá incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório na forma prevista em regulamento. Então pode ter um curso de formação, ele poderá, não é que todo caso vai ter, poderá. Tá? E só um detalhe também que agora que me vem na cabeça. Às vezes em prova eles mudam o poderá e colocam deverá. Né? Aí já muda o sentido do negócio, porque poderá é uma possibilidade. Né? Pode ser como pode não ser. Agora, deverá da ideia de obrigação. Deverá, então, obrigatoriamente, em todos os casos. Não é a situação aqui. Aqui é poderá. Pode colocar como etapa do concurso, curso de formação. Que pode ter um caráter meramente eliminatório ou eliminatório e classificatório ainda. Ou se a classificatória é fase do concurso também. Né? Pode ser, pode não ser. E também o exame psicotécnico, que no caso é só eliminatório. Você pode passar na prova, se colocar em um psicotécnico de caráter eliminatório, você não passar no psicotécnico, não tem como. Né? Aí você é eliminado do concurso. Aí isso vai depender do programa, do edital e tal. No artigo 7º, são requisitos de escolaridade para o cargo de analista, diploma de conclusão em curso superior em nível de graduação com habilitação legal específica, técnico,
Concurso também, conclusão também em curso superior, observado a disposição do artigo 3º, que você viu lá. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência ou registro profissional previstos em regulamento e constantes de edital. Então, por exemplo, pode ser exigido alguma experiência prévia, né, de você trabalhar em algum lugar, né, comprovar isso, tantos anos. Pode ser, isso pode, tá? É uma possibilidade que está prevista em lei, não é que vai acontecer em todo concurso. Eles podem exigir também o registro profissional, que normalmente existe, né? Por exemplo, concurso para médico, tem que ter o CRM. Né? Aí pode ser que exija isso, pode ser que não exija. Aí deixa a critério aí do parágrafo único aí a comissão de concurso estabelecer. No artigo 8º, o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. A progressão funcional é a alteração ali dos padrões dentro da classe. E a promoção é a alteração da classe. Progressão funcional e promoção. Vamos lá. Parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe. Volta lá. Volta lá. Aqui, volta lá. Classe A, padrão 1, 2, 3. Do 1 para o 2, do 2 para o 3. Está mudando o padrão dentro da mesma classe. Progressão. A mesma coisa do analista. Pega lá. Classe A, padrão 1. Depois você vai ao padrão 2, depois ao padrão 3. Isso aqui é progressão. Você está mudando o padrão dentro da mesma classe. Volta tudo. Observado o interstício de 1 ano, aí ele coloca aqui 1 ano, né? De acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal. Beleza. Então você grava o que é a progressão funcional e um intervalo de 1 ano aí para você ter isso. Tá? Já a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Observado o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior. Aí depende aí de avaliação, então volta lá. Aqui. Aí você está lá. Classe A, padrão 1. Foi ao padrão 2, 1 ano. Depois ao padrão 3, 1 ano. Aí você vai à classe B. Então você muda. Você está no último padrão de uma classe. E você vai ao primeiro padrão da classe seguinte. Chama-se promoção. E ele fala de 1 ano, né? No mínimo. 1 ano mínimo na última progressão. Da última progressão. Então a última progressão foi de 2 para o 3, né? E aí do 3 você tem que ficar pelo menos 1 ano para ter a promoção para a classe B, né? E por aí vai. Bem tranquilo isso, né? Bem tranquilo. Olha lá, interstício de 1 ano em relação à progressão e tal. Dependendo, ele coloca outros critérios aí, cumulativamente do resultado de uma avaliação formal de desempenho, participação em curso de aperfeiçoamento, ou em ação ou programa de capacitação. Mas aí são para encher linguiça. O importante, mas importantíssimo que chove em prova é a diferença entre progressão funcional e promoção. Não misturem isso, tá? O resto aqui é encheção de língua, porque tem que ter curso disso, isso é besteira. E esse prazo de 1 ano também, que pode ser que eles coloquem aí também, é uma boa de perguntar em prova. Mas o conceito, a diferença entre um e outro, é o que chove em prova aí. Parágrafo 3º, a progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. Então você permanece, você não muda o cargo, tá? Fica tranquilo e segue a vida. No artigo 9º, ao servidor integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União, será permitida a movimentação a critério do chefe do Ministério Público da União para ocupação de vagas das diversas unidades administrativas consoante os seguintes critérios. Então, a movimentação, você vai deslocar o seu cargo para uma outra localidade. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, eu sou movimentado para São Paulo, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer através do concurso de remoção e ele cita também a permuta, né? Concurso de remoção a ser realizado de forma a atender à conveniência e à oportunidade da administração. Então, a remoção é a movimentação. Permuta também, daqui a pouco eu chego lá. Mas remoção. Então, deslocamento, movimentação. Eu estou aqui no Rio e eu quero ir para São Paulo. Tá.
eu quero ir para São Paulo. Então você tem que ter um claro lá, né? Tem que ter um espaço lá para você pegar o seu cargo aqui e movimentar ele para lá. Então chama-se claro, um espaço em branco. Ah, em São Paulo a lotação é 50. A lotação do órgão lá é 50. Tá, e quantos cargos tem lá? Tem 49 cargos. Opa, tem um claro, né? Então eu posso pegar o meu cargo e encaixar nesse claro aqui. Para isso eu vou pedir remoção. Só que, na hora que eu peço remoção para São Paulo, tem outros 80 servidores também pedindo remoção para esse mesmo claro, para esse mesmo espaço aqui. Então, se a lotação é 50 e tem 49 ocupados, só tem espaço para um. E tem 80 querendo esse. Então, o que o Ministério Público faz? Um concurso de remoção, um concurso interno. Não é um concurso para ocupar o cargo, porque o cargo já está ocupado, tá? Então, isso não fere a Constituição Federal. Ah, professor, por que não coloca isso aberto? Ué, mas concurso público, né? Ué, mas isso depende muito de uma série de coisas. Aqui não é um concurso público para quem está fora. Se você tiver uma quantidade de cargos vagos, né, e não tem ninguém para ocupar, não é o caso aqui. Aqui é concurso, é uma forma interna de selecionar quem é que vai ocupar aquele espaço. Não é ocupar o cargo, é ocupar o espaço, né? Não é que tem um cargo aqui, o cargo já está ocupado. Tem um espaço, não tem um cargo aqui. Se tivesse um cargo, aí você vai ter que abrir concurso, né? É a mesma coisa que você pegar uma sala, tem espaço para 50 carteiras, por exemplo, só tem 49 carteiras. Então você tem um espaço aí para colocar uma carteira. Então pega uma carteira da outra sala e coloca aqui. Só que essa carteira vem com um servidor ocupando ela, né? Agora, se você tem uma sala de aula com 50 carteiras, 49 carteiras tem aluno sentado e uma carteira está vazia, você tem um cargo vago, que não é o caso, tá? Então isso aqui não fere a Constituição. A Constituição fala concurso público para ocupar o cargo. E aqui não é, a gente não está falando de um cargo, a gente está falando de um espaço vazio em que um outro cargo ocupado por um servidor vai ocupar aquele espaço vazio. E aí um concurso interno de remoção. Se tiver um pedido só de remoção, já é removido. Mas se tiver mais de um, concurso de remoção. A permuta, aí ele fala, forma e atender a conveniência e oportunidade. Ah, porque isso também depende de conveniência e oportunidade, né? Pode ser que não exista esse concurso de remoção porque não é conveniente. Ah, você está pedindo remoção para São Paulo, mas eu quero que você fique aqui. Isso pode acontecer. A permuta é troca. Em qualquer período do ano, entre 2 ou mais servidores das carreiras do MPU. Então, por exemplo, eu estou no Rio e eu tenho aqui o meu cargo. E em São Paulo tem um outro servidor ocupando o seu próprio cargo. O que acontece? Eu quero ir para São Paulo, só que não tem um claro lá, não tem um espaço vazio. E esse servidor de São Paulo, ele quer vir para o Rio. E também não tem um espaço vazio. Aí você pede a remoção, aí eu estou no Rio, peço a remoção para São Paulo. Aí a resposta é, não dá porque está tudo ocupado, a lotação é 50 e tem 50 cargos ocupados. A mesma coisa, o cara de São Paulo pede remoção para o Rio e fala, já tem a lotação no Rio, são 50 cargos, já existem lá os 50 cargos e eles estão ocupados. Então não há possibilidade da remoção. Mas aí eu descubro, aqui no Rio, que esse servidor de São Paulo, que eu nem conhecia, passei a conhecer na internet, que eu entrei num grupo, e aí ele está falando, eu quero ir para o Rio. Aí eu, e eu quero ir para São Paulo. Aí eu entro em contato com ele e falo assim, cara, vamos fazer uma permuta. Se em São Paulo tá lotado e no Rio tá lotado, a gente só permuta, a gente troca. Eu tô no Rio, vou para São Paulo, e você de São Paulo vem para o Rio, a gente ocupa o espaço um do outro. Então chama-se permuta. Normalmente isso aqui não gera prejuízo para a administração, porque se a lotação é 50, continua com 50, por exemplo, né, em cada um dos órgãos, cada uma das regiões, e não tem problema nenhum. Então você permuta, né? Isso pode acontecer em qualquer período do ano, a qualquer tempo. 2 ou mais, pode ser 4, pode ser 6, né? E aí vai. No parágrafo 1º, o servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira, deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração. Então, a lotação dele foi determinada em provimento inicial. Então, por exemplo, eu sou do Rio,
fiz o concurso no Rio, passei no concurso e fui lotado no Rio. Beleza. Então é a lotação determinada em provimento inicial. O provimento, estou sendo provido agora inicialmente nesse cargo. Ah, eu quero ir para São Paulo, mas aí o parágrafo primeiro fala assim, ó, eu tenho que ficar pelo prazo mínimo de 1 ano no Rio, para depois, só então, ser removido após esse período. É isso que ele está dizendo. E mais, ele vem dizendo aqui no parágrafo 2º, que o servidor removido por concurso de remoção ou por permuta também deverá permanecer na unidade em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano. Então volta aqui. Aí eu fiz a permuta, eu estava no Rio e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, mudei de ideia. Ah não, eu quero ir para Minas. Aí o Ministério Público da União falou assim, olha, você tem que ficar pelo menos 1 ano aqui em São Paulo. Eu estou falando estado, né? Parece um M, né? É N, tá? Desculpa, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui casos de estado, pode ser de cidade, pode ser de órgão dentro da mesma cidade, entendeu? Então depende. Você sai de um órgão e vai para o outro. Dentro, lógico, dentro do Ministério Público da União, é óbvio, né? Então, pelo menos 1 ano na lotação inicial e também pelo menos 1 ano no concurso a movimentação através de concurso de remoção ou por permuta, para depois eu ter uma segunda remoção. No parágrafo 3º, o Procurador-Geral da República regulamentará a movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público da União. Ele vai regulamentar, aqui não está dizendo que regulamentação é essa, então não se preocupe. E é vedada, proibida a movimentação de servidores, na forma deste artigo, entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, que é outro órgão. Tá? Então isso pode acontecer, essa movimentação, dentro do MPU. Não pode acontecer essa movimentação entre servidores do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público. Ah, eu estou no Rio e aí eu quero pedir remoção para Brasília, mas para o MPU eu posso, né? Não tem problema nenhum. Seja permuta, seja concurso de remoção, porque é MPU, beleza? Mas eu não posso sair do Rio para ir para Brasília para o Conselho Nacional do Ministério Público. Para isso eu vou ter que fazer o concurso. Tá? Então tá aí. Uma questãozinha aqui, ó. Cada ramo do Ministério Público da União destinará percentual mínimo dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e experiência previstos em regulamento. De acordo com a Lei 13.316, esse percentual mínimo é de 50%. Né? Cada ramo do MPU destinará percentual mínimo dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União, destinada aos integrantes. Então, aquele percentual mínimo de cargos em comissão que devem obrigatoriamente serem preenchidos por integrantes das carreiras do MPU. No mínimo 50%. Está aí, letra D. Na segunda questão, sobre o tema movimentação, previsto na Lei 13.316 de 2016, marque a alternativa correta, letra A. A permuta somente poderá ocorrer em períodos específicos do ano, a ser determinado pelo PGR? Não. A qualquer período do ano. Né? Então aqui está errado. Está errado. A permuta é a qualquer período do ano. B. O servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo de carreira deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 2 anos? Não. Tanto no provimento inicial quanto concurso de remoção e permuta tem que ser no mínimo 1 ano. Então aqui 2 anos está fora. C. O servidor removido por concurso de remoção ou por permuta deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano. Aí sim. Aí beleza. D. É permitida a movimentação de servidores entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional? Não, não pode, não é permitida, não é permitida. E letra E, não se admite concurso de remoção por ser considerado inconstitucional, também está fora, ficou letra C. Beleza, tá aí o gabarito para você estudar. Fico por aqui, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.